Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes que partilhem o programa, que coloquem gosto, que ouçam até ao fim e, sobretudo, que subscrevam o canal da Rádio Transforma. É gratuito, é fácil e é muito importante para este nosso projeto de liberdade, igualdade, fraternidade. Falaremos hoje do debate entre António Costa e Rui Rio. Era um debate que seria importante para a decisão do combate eleitoral que está a acontecer e que vai ter lugar, o último episódio, nas eleições a 30 de janeiro. E era Rui Rio que se encontra atrás nas sondagens, que tinha todo o interesse em vencer este debate. António Costa, bastaria ter um empate para que a diferença de pontos, que é de cerca de 9 pontos, o PS tem cerca de 39% de intenções de voto, o PSD cerca de 30%, portanto essa diferença de 9 pontos a favor do PS, só através de uma vitória firme do PSD, de Rui Rio, neste debate eleitoral, é que podia ser eventualmente contrariada. E eventualmente Rui Rio poderia catapultar o PSD para uma vitória eleitoral. Ora, aquilo que sucedeu não foi, de modo nenhum, uma vitória de Rui Rio. E nem sequer um empate. Costa venceu claramente, mas claramente, este debate. Rui Rio apresentou-se tenso, ao contrário do que sucedeu em debates anteriores, em que ele se mostrava sorridente e amável. Aqui não, mostrou-se extremamente tenso contra aquilo que é o hábito de Rui Rio. Pelo contrário, Costa mostrou-se mais à vontade e mostrou uma capacidade de lidar com a comunicação social, particularmente com as televisões, superior à de Rui Rio. Mas isso são questões secundárias, embora influenciem o debate, a verdade é que são questões secundárias. Mas no essencial, a verdade é que Costa esteve melhor do que Rio. Em alguns casos, muito melhor do que Rio. Os comentadores, de um modo geral, porque os comentadores que aparecem nos meios de comunicação social são maioritariamente de direita, dizem que houve um empate, eventualmente dizem que, em alguns casos, Rio esteve melhor e, num ou outro caso, Costa esteve melhor, mas ou dão um empate ou uma vitória a Rui Rio. No entanto, não há dúvida nenhuma que Costa ganhou o debate. E vamos por partes. Primeiro, no que toca aos impostos. Ora bem, o povo diz que quando a esmola é grande, o santo desconfia. E a verdade é que Rui Rio aparece agora com vontade de dar uma grande esmola no que toca à baixa dos impostos. Embora nós saibamos que aquilo que o PSD durante muitas vezes fez, foi em vez de aumentar em vez de diminuir os impostos, que tinha prometido fazer na campanha eleitoral, aumentou-os. Estamos a pensar no caso de Durão Barroso, que prometeu baixar os impostos em 2002, quando assumiu o governo, e, nomeadamente, o IVA, logo a seguir, subiu o IVA de 21% para 23%. Portanto, o histórico do PSD, no que toca às promessas relativamente aos impostos, não é muito de ter em conta. Mas Rui Rio, eventualmente, não é, Durão Barroso, efetivamente, não é. No entanto, a descida generalizada dos impostos e uma poupança a favor das empresas de 800 milhões de euros é algo difícil de compaginar com o combate ao déficit público que Rui Rio diz querer prosseguir.
Portanto, é muito difícil querer-se o melhor dos dois mundos. E Rui Rio faz contas relativamente a cenários que nem sabe se irão verificar. Ele faz promessas contando com cenários que ele nem sabe se irão verificar. Costa, pelo contrário, foi muito mais prudente. Baixar os impostos para os mais jovens, baixar os impostos para a classe média e baixar os impostos, sobretudo, para quem investe no interior. Enquanto que a promessa de Rui Rio era muito maior e generalizada, a promessa de Costa é fazer um corte nos impostos setorial, para quem necessita realmente de ter um corte nos impostos. E o caso dos jovens, o caso da classe média e o caso do interior, particularmente o interior, é muito importante que se fixe no interior o tecido industrial para criar emprego, para combater a desertificação, o envelhecimento do interior. E aí a proposta de Costa é muito mais correta do que a de Rio. Nesse aspecto, e quem pensar efetivamente num país menos desigual, num país que não tem um interior totalmente desertificado e a concentração quase total da população no litoral, quem pensar nesse país, pois certamente que não deixará de pensar que António Costa esteve melhor. No que toca ao salário mínimo, também António Costa esteve melhor. Rui Rio acabou por não criticar agora o aumento do salário mínimo para 705 euros. Já o tinha criticado anteriormente, em 2016, em 2015, 2016, dizendo que iria provocar uma falência em catadupa das empresas. Afinal de contas, não houve falência em catadupa, o que houve foi um benefício àqueles que estão com mais dificuldades por parte da economia e, portanto, um aumento também do poder de compra, além de uma justiça social maior. É certo que o salário médio fica mais próximo do salário mínimo, aí terá razão o Rui Rio. No entanto, é importante que se pense que também no que toca ao salário médio, pois a classe média vai beneficiar com uma diminuição dos impostos, isso significa também um aumento do salário médio real. Por outro lado, era importante também haver políticas de qualificação dentro das empresas que permitissem aumentar o salário médio, conforme é a proposta de Rui Rio e também de António Costa. Aí estiveram mais ou menos par a par, embora a proposta de Costa me pareça criar mais justiça social. Pois, no que toca à saúde, relativamente à saúde, Rui Rio, aquilo que fez foi criar uma dúvida muito grande com as suas propostas. Ele propõe, nomeadamente, que a classe média, se tiver dinheiro, passe a pagar a saúde. Ora, isso contraria precisamente aquilo que ele tinha dito relativamente aos rendimentos da classe média. Ora, se por um lado se baixam os impostos para a classe média, como ele pretende, mas por outro lado faz a classe média pagar a saúde. E isso significa uma baixa de rendimentos da classe média, o que é uma contradição nas propostas de Rui Rio. Portanto, parece-me que também aqui na saúde esteve melhor Costa, que não tem dúvidas em que o investimento deve ser no Serviço Nacional de Saúde, com o aumento da qualidade do Serviço Nacional de Saúde, com o aumento do pessoal no Serviço Nacional de Saúde e não com a colocação do Serviço Nacional de Saúde a financiar o Estado a financiar as empresas privadas que
procuram lucro. É curioso que Rui Rio deu o exemplo do Hospital de São João como um excelente exemplo de boa gestão dos serviços de saúde, contraposto com a gestão do Hospital de Santa Maria em Lisboa, mas a gestão do Hospital de São João é pública, como disse António Costa, e o seu gestor é um antigo secretário de Estado do Partido Socialista. Portanto, a argumentação de que a gestão pública é má nos hospitais não parece de todo colher. No próprio exemplo que Rui Rio deu. Aí Rui Rio deu nitidamente um tiro no pé. Por outro lado, nós temos exemplo de outras privatizações e dos resultados delas. O que é que sucedeu, por exemplo, com os Correios? Eles foram privatizados. Ora, o Serviço Público de Correios diminuiu de qualidade. Hoje, ninguém duvida que a qualidade do serviço postal, do serviço de Correios, é muito inferior àquilo que era quando os Correios tinham uma gestão pública. Por outro lado, o preço aumentou imenso e ainda por cima se deu aos Correios a possibilidade de ter um banco. Isto é, todos os benefícios foram para os Correios privatizados e, afinal de contas, aquilo que se dizia que a gestão seria muito mais eficaz não foi, foi menos eficaz. Portanto, existem exemplos de que nem sempre a gestão pública, que muitas vezes é ineficaz, mas também a gestão privada frequentemente é ineficaz. E aquilo que se deve atentar é que se deve exigir eficácia, quer num caso, quer noutro. Mas no caso da saúde, é essencial que o direito essencial à saúde, o direito elementar, o direito constitucional à saúde, seja defendido e quem está em condições de defender a saúde do modo geral é o Estado. Claro que Rui Rio argumentou na existência de seguros de saúde, e efetivamente existem, mas frequentemente são complementares e são de valores relativamente baixos comparado com aquilo que o Serviço Nacional de Saúde pode proporcionar aos utentes. Por outro lado, o Serviço Nacional de Saúde nunca nunca praticaria preços como frequentemente acontecem nos hospitais privados, que são preços absolutamente proibitivos, e por outro lado, os privados nunca iriam, sem custos, como sucede, atender à saúde familiar, como sucede no Serviço Nacional de Saúde com as unidades de saúde familiares. Depois, na Justiça também não esteve bem Rui Rio. A verdade é que há duas reformas da Justiça, e Costa não lembrou a Rui Rio, mas houve duas reformas da Justiça que fizeram muito mal à Justiça portuguesa. Uma foi em 1986-87, num governo de Passos Coelho, uma reforma levada a cabo por Laborinho Lúcio no que toca à Justiça Penal, que levou a que houvesse uma autêntica deserção no que toca à realização da Justiça Penal. A Justiça Penal, a partir de determinada altura, demorou-se tanto porque, com a reforma de Laborinho Lúcio, só quem tivesse muito boa vontade é que aparecia nos tribunais para ser julgado. Chegaram a ser adiados julgamentos 40 vezes. Posteriormente, isso foi revogado, mas já o governo de Passos Coelho levou a cabo uma reforma dos tribunais que é algo de dramático também para a justiça em Portugal. A justiça passou a servir-se a ela própria e não a servir os cidadãos. Portanto, nesse aspecto, o PSD não tem muito a reivindicar do seu lado, bem pelo contrário, curiosamente foi o PS que, no que toca aos dois casos, sobretudo no que toca ao primeiro caso da reforma de Laborinho Lúcio, que melhorou muito, em muito, as condições de
rapidez do funcionamento dos tribunais. No que toca à justiça, a justiça civil é razoavelmente rápida, mais rápida que na generalidade dos países europeus. E Costa não disse isso, mas a verdade é que é mais rápida. Quem anda, como eu, nos meios da justiça, sabe que a justiça civil em Portugal é mais rápida do que na generalidade dos países europeus. A justiça penal está mais ou menos ao lado dos países europeus, em alguns casos mais rápida, em muitos casos mais rápida, noutros casos, nos megaprocessos que nós estamos a ter, infelizmente, não tão rápida. Por outro lado, no que toca à justiça administrativa e fiscal, aí sim é uma tragédia, mas a tragédia passou por todos os governos, todos, Cavaco Silva, Passos Coelho e todos os outros governos PSD, e ninguém conseguiu reformar a justiça tributária e administrativa. Ora, é essencial que isso suceda. E isso só pode suceder com o aumento do número de juízes, com o aumento dos tribunais administrativos e fiscais, com a separação dos tribunais fiscais dos tribunais administrativos e, relativamente a isso, nada foi proposto por Rui Rio. Também não vimos António Costa propor uma separação, propôs apenas um aumento dos magistrados, é isso que está a propor, um aumento do número dos magistrados, mas isso não resolve, é um aumento dos números dos magistrados e também uma separação entre os tribunais administrativos e fiscais que permitirá acelerar a justiça administrativa e a justiça fiscal. Falaremos então da TAP também, aí eu acho que Rui Rio e António Costa estiveram mais ou menos empatados, embora muita gente dê a vitória à Costa, não penso. Rui Rio esteve aí bem na parte em que exigiu grande rigor no que toca à administração da TAP para que o dinheiro que lá foi colocado não seja dinheiro a fundo perdido e que daqui a pouco estejamos na mesma situação. De qualquer modo, Costa disse, e muito bem, que se os privados estivessem à frente da TAP, neste momento não tínhamos já a TAP, como é óbvio. Mas o chamar a atenção para o rigor da administração é muito importante e isso Rui Rio fê-lo. Com isto, pensamos que Costa venceu claramente e, portanto, certamente que o Partido Socialista irá vencer as próximas eleições. É essa a nossa previsão para dia 30. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilham, que subscrevam o canal e que coloquem gosto.